Mantenha-se na vanguarda das descobertas da ciência. Bem-vindo a Futuris. A neve ainda está presente nesta floresta da Finlândia Central. Aqui a calma só é interrompida quando os cientistas vêm procurar ratos. Querem compreender por que razão todos os anos há doenças transmitidas pelos animais aos seres humanos. São também chamadas doenças emergentes porque as infecções estão a crescer. Nós tivemos algumas doenças emergentes nos anos 40 e noutras décadas, como nos anos 90 e em 2000, muitas mais. Renaud Lancelot já trabalhava nesta questão ainda antes de integrar o projeto como coordenador, o que aconteceu há 5 anos. Trata-se de um projeto de investigação da União Europeia designado de doenças emergentes no ambiente europeu em mudança. Agora sabe-se que em algumas áreas as mudanças sociais contribuem para a contaminação muito mais que o aquecimento global. Vimos que na Europa Central e nos países bálticos, por causa do colapso do Bloco Soviético, muitas pessoas ficaram em situação económica precária, por falta de trabalho e sem recursos. Por isso começaram a frequentar a floresta para colher cogumelos, uvas do monte, bagas selvagens. Esta presença na floresta pô-los em contacto com carraças, com insetos, com roedores que poderiam transmitir certas doenças aos seres humanos. Este projeto estuda doenças transmitidas por animais como mosquitos e carraças, mas aqui os ratos têm uma importância especial, como bem sabe Heikki Entonen, depois de 40 anos de investigação. Eles são a origem de doenças como a febre hemorrágica com síndrome renal, uma patologia que já afetou a maioria dos cientistas da equipa. Este cientista passou uma semana com 40 graus de febre. Eu não sei se alguma vez na vida estive tão doente, mas não tenho sido muito doente. Depois daquela semana, demorei mais uma semana até voltar a ficar bem. Os ratos são o mamífero mais populoso do mundo, muito mais que os humanos. Têm um papel decisivo na propagação das doenças. Uma carraça ou um mosquito são mordidos por um roedor contaminado antes de transmitirem a doença a um ser humano com uma outra mordidela. Mas os roedores são reservas para vírus quando as epidemias são debeladas. Quando sofremos uma picadela de rato, temos doenças humanas. Então os ratos declinam e não há mais doença nos seres humanos. Mas realmente não desaparece. Fica nos ratos, na floresta, mas com baixa predominância. Mas está sempre lá. Desta forma, doenças que estão aparentemente erradicadas, na realidade, estão escondidas no organismo de animais. E aqui a proteção do ambiente torna-se muito importante, porque a biodiversidade impede que os animais que transportam o vírus se tornem demasiado populosos. Com a desflorestação e outros fenómenos semelhantes, podem ter-se dezenas de espécies de baixa densidade. Mas quando se destrói a floresta para fazer a cultura do óleo de palma ou qualquer outra coisa, então talvez uma ou duas espécies permaneçam e podem alcançar altas demografias. Se estas espécies estiverem contaminadas por vírus perigosos, a seguir nós teremos problemas, porque a densidade dos ratos anfitriões é muito elevada e podem espalhar o vírus aos seres humanos. Para estudar estas doenças, os cientistas recolhem amostras de roedores em todo o mundo. Um trabalho que combina com o estudo de roedores no seu habitat. Nós temos que compreender a dinâmica da população de ratos, porque quando compreendemos os ratos, ficamos a saber o que acontece e se o vírus é transmitido aos seres humanos. Algumas amostras provenientes de todo o mundo acabam aqui em Helsinki. A capital da Finlândia tem um dos melhores laboratórios da Europa especializado no estudo de doenças infecciosas transmitidas por animais aos seres humanos. Aqui descobriu-se há 30 anos um vírus que provoca a febre hemorrágica com síndrome renal, uma doença comum na Europa do Norte. É transmitida por excrementos dos ratos, cujas partículas são inaladas por seres humanos. Atualmente os cientistas trabalham com amostras de animais e dos pacientes. O que nós estamos especialmente a fazer é tentar combinar o trabalho da ecologia, as amostras da natureza, com a virologia de base, para estudarmos os genomas dos vírus. Mas estudamos também as amostras dos pacientes, tentando descobrir qual é o vírus que causa esta doença. O resultado destas análises genéticas vai mais tarde para o sul de França, para Montpellier. Aqui estuda-se a genética dos ratos.
Em primeiro lugar, classifica-se cada roedor, um trabalho que conduz frequentemente à descoberta de novas subespécies. Observam-se os vírus encontrados em cada uma destas espécies que possam contaminar outras espécies diferentes. Se pegarmos numa espécie de roedor que coloniza um novo país ou um novo ambiente, com todas as doenças que transporta, é importante saber se esses vírus podem ser transmitidos às espécies que já habitam esse país ou esse ambiente. Ou, pelo contrário, se a doença não será transmitida à espécie local do rato, porque esta espécie não tem as características genéticas apropriadas para ser contaminado por esse vírus. Mas como podem os ratos ou outros animais colonizar um ambiente novo? A resposta é óbvia, da mesma maneira que seres humanos o fazem. Os ratos, mas também os mosquitos e todos os outros animais podem apanhar um avião, um barco, viajar nos contentores. E essa é uma das causas da introdução de espécies novas de insetos, ratos, plantas em novos ecossistemas. Insectes, de rongeurs ou de végétaux, enfin toute espèce dite invasive dans de nouveaux écosystèmes. Não há nenhum limite para as doenças e é por essa razão que os cientistas enfatizam a cooperação internacional que envolve 48 institutos de 24 países. Quando compreendemos o que acontece localmente em diferentes partes da Europa e noutros ambientes, com os testes padrão da doença, podemos depois fazer modelos com caráter de simulação, podemos fazer avaliações de risco para ajudar as pessoas a evitar as doenças. Através destes modelos, consegue-se saber quando e onde vão aparecer sintomas porque o clima está a mudar, a sociedade adquiriu novos hábitos ou porque há vírus novos. A informação recolhida será comunicada às autoridades de saúde, mas este projeto também nos prepara para enfrentar epidemias futuras. Nós constituímos uma rede de cientistas que são fáceis de mobilizar para atuar contra todas as crises de saúde que possam acontecer em qualquer momento. Se há um sintoma, nós podemos muito rapidamente encontrar a causa da doença. Com o SARS, demora-se apenas algumas semanas para encontrar um vírus. Com a gripe, as estirpes do vírus foram encontradas muito rapidamente. A chave é a antecipação, atuar antes da introdução ou da disseminação de qualquer nova doença transmitida por animais. O modo mais eficaz de impedir a doença nos seres humanos é controlar a doença nos animais.